onde eu dizia isso. Ele está lá fora como um deputado, porque ele ainda não foi cassado, ele está fora do país, tramando todo dia contra as instituições brasileiras. Aqui na carta dele, ele deixa claro todas as movimentações. E tem um trecho que eu queria, se me desse a oportunidade aqui de ler, do Eduardo Bolsonaro, que é na linha do Flávio Bolsonaro. Ele primeiro diz que o objetivo primeiro deles era a sanção a Alexandre Moraes. Mas ele diz o seguinte: no entanto, recentemente o presidente Trump corretamente entendeu, que Alexandre Moraes só pôde agir com o respaldo político, empresarial e institucional, que compactua com sua escalada autoritária. Aí é como ele aqui descreve o seguinte: teve que ser contra todo o Brasil. E ele diz corretamente. E ao final da carta é a mesma coisa. Cabe ao Congresso liderar esse processo. E a medida é anistia. Então, veja, é uma ingerência brutal de um país estrangeiro no nosso país, com sanções econômicas, mas com motivações políticas. Eles querem que pare o julgamento do Bolsonaro. É como se uma família, a família Bolsonaro, tivesse chantageando e ameaçando o país. Se não houver alguma forma de livrar a cara deles, eles vão aumentar a pressão, vai ter tarifa e vai ter novas sanções. Deputado, os nossos analistas também participam da entrevista. Vou começar com a Juliana Lopes. Ju? Líder, diante disso, né, de uma questão política que pode envolver a diplomacia, quais são as ferramentas, as armas que o governo tem para conseguir dialogar, né, como estão pedindo uma ala ali do Congresso, cautela, calma, conversa? Como é que isso pode ser feito? Primeiro, é preciso um grande sentimento de união nacional. Agora o debate não é esquerda e direita, não. Agora o debate é quem defende o Brasil, quem defende emprego, quem defende as empresas, quem defende o agro aqui no país. É defesa das instituições também. Porque, veja, não tem como o governo recuar num momento como esse. Eles querem desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Gente, é inaceitável isso. Então, é aquele momento que ou as pessoas tomam coragem e dizem: passaram dos limites, nós somos um país soberano. Porque na nota, na carta do Trump ao Lula, até uma posição sobre regulação de Big Techs, eles querem interferir. Quer dizer que nós não podemos legislar? Quer dizer que a justiça brasileira não pode decidir? E eles entraram nesse caminho. Veja, é muito grave, porque aquela carta do Trump é como se ele tivesse comprado toda a argumentação dessa turma bolsonarista, de que não há uma democracia, de que há uma perseguição a Jair Bolsonaro. Olha, é muita covardia o que essa turma está fazendo com o Brasil. A família Bolsonaro estão, volto a dizer, ameaçando o Brasil, chantageando toda uma nação. Então, não tem tantos caminhos que não seja, primeiro, a resistência. Dizer que nós somos um país que tem soberania. Nós não somos uma colônia dos Estados Unidos, que nós temos um poder judiciário independente. Só tem uma forma do Brasil sair ganhando essa batalha. Sabe o que é? Não recuar. O que eles querem? Que a Câmara vote anistia? Que o Supremo cancele o julgamento do Bolsonaro? Que a gente vire um puxadinho dos Estados Unidos? Não. O Brasil só tem a ganhar, nesse momento, a gente avançando. O julgamento do Bolsonaro acontecendo, ele sendo condenado, sendo preso. É dessa forma que a gente vai mostrar que não é uma posição desequilibrada de um presidente de uma nação estrangeira
que vai atingir o nosso país. E agora é o seguinte, eu falei do Tarcísio agora, mas não é só o Tarcísio. É hora dessa turma se decidir. Vão ficar com o boné do Trump ou vão vestir as cores verde e amarelo da bandeira brasileira? Esse é um momento decisivo. Por isso que eu digo, olha, agora para mim, você sabe que na história brasileira nós tivemos na independência, agora é o partido de Tiradentes ou o partido dos traidores, Silvério dos Reis. O que a família Bolsonaro está fazendo é traição à pátria, é traição ao país. O nosso analista Pedro Venceslau, o deputado, também tem uma pergunta. Pedro? Boa noite, deputado. O setor do agronegócio, entre outros, pediu uma reação enérgica do governo brasileiro. E a gente sabe que existe uma proximidade muito grande desse setor com os bolsonaristas. O senhor acredita que isso pode ser uma janela de oportunidade para o PT e para o governo se aproximarem do PIB, do agronegócio e desses setores que foram prejudicados e que não enxergam tanta empatia por parte dos bolsonaros com o momento que eles estão passando? Olha, a preocupação primeira nossa é com o país, sabe? Porque, veja bem, quando a gente olha para a história, eu fico vendo, teve o golpe militar de 64, que teve apoio norte-americano, mas não foi uma coisa tão aberta, mas que teve. Eu não consigo ver algo tão grave. Gente, as críticas a essa carta do Trump, essa posição, rodaram o mundo, era o mundo inteiro. Porque um presidente de um país ameaçar o outro, tentando interferir no poder judiciário, é algo muito grave. Então, primeiro, a gente está interessado em defender o país, em defender a economia e não prejudicar os empregos. Mas é claro, Pedro, a contradição que esses bolsonaristas estão conseguindo construir na sua própria base de apoio é muito grande. O agro vai ser prejudicado, vários setores empresariais prejudicados. Eles estão num dilema. E eu acho que, na verdade, o debate do próximo período aqui é quem defende o Brasil. É a bandeira verde e amarela. As posições do Eduardo Bolsonaro são claramente posições... Agora é isso. Vamos aplaudir o Trump. Eles acham que vão ganhar o debate na sociedade desse jeito? Claro que não vão. Eu acho que o desafio nosso, o desafio do presidente Lula e do governo, é criar um grande movimento de união nacional, de defesa de todos os setores econômicos, juntar todo mundo, defesa das instituições. Vocês viram o editorial do jornal Estado de São Paulo, um editorial duríssimo, o editorial da Folha de São Paulo, também um editorial duríssimo. Então, quem está fora dessa maluquice, que eu chamo dessa forma, dessa maluquice da extrema-direita, que construiu essa coisa de que estamos vivendo uma ditadura, uma coisa que ninguém acredita, né? Então, quem está fora disso, eu acho que pode vir para esse movimento. Eu posso dizer claramente a vocês, a nossa linha política agora é essa. Não é tirar o debate desse campo, esquerda contra extrema-direita. Agora é um outro debate. E claro que a gente pode ter uma aliança muito maior, porque é uma aliança em defesa dos interesses do Brasil, dos interesses nacionais. Agora, deputado, o governo deve ceder? O que está no radar do governo e até da base do governo? O governo deve ceder e negociar com o governo norte-americano ou deve retaliar os Estados Unidos? O que está agora em cima da mesa ou a situação só deve vai entrar em prática, né? Colocar em prática somente a partir do 1º de agosto. Mas o que o governo pensa agora nesse momento? Mas, Leandro, eu devolvo um pouco a pergunta. Pensa comigo junto. O governo vai ceder em quê? Porque a gente está enfrentando uma coisa nova. As negociações entre países são sempre negociações muito racionais, em cima de termos comerciais. O que é que o Trump impõe e diz? Uma perseguição contra o Bolsonaro? Alguém está propondo que a gente interrompa o julgamento do Supremo? Alguém aqui está propondo
que o parlamento aceite a chantagem do Flávio Bolsonaro e vote anistia? É abrir mão de ser Brasil. É abrir mão da soberania. A posição dessa turma é uma posição, desculpa o termo, viralatismo. Estão completamente atreladas de joelhos. É quase, se o Brasil aceita isso, é virar colônia. O que é que eu acho? Que nós temos até o dia 1º de agosto, temos que ir estudando dentro da lei de reciprocidade com inteligência. Porque inteligência eu falo que tem setores que você pode usar se eles de fato impuserem essas tarifas. Outros pontos na economia, a gente tem que ter preocupação em relação à inflação. Então, essa questão da lei de reciprocidade, é preciso ter muita inteligência em como usar. O ministro Fernando Haddad, o vice-presidente e ministro Alckmin estão à frente. O Brasil sempre teve muita cautela. Eu fico vendo essa turma do Bolsonaro dizendo a culpa é do Lula. Qual é a responsabilidade do Lula nisso? O julgamento do Bolsonaro é no Supremo Tribunal Federal. O governo brasileiro teve muita cautela sempre nesse debate sobre as tarifas. O que não pode impedir para a gente é que a gente abra mão de ser Brasil, da nossa soberania, que a gente abra mão de defender o Supremo Tribunal Federal e a nossa democracia. Nós não podemos ceder à chantagem desse conluio do governo do Trump com a família Bolsonaro. Ok. Deputado, muito obrigado pela presença aqui, pela disponibilidade de falar com a gente da CNN, líder do PT na Câmara. Agradeço pela presença e até a próxima. Boa noite. Um abraço. Abraço.